Olá, eu sou o Cássio Politi Eu sou a Juliana Cavani. e essa é mais uma edição do Inspire by Zorro. E a gente recebe agora aqui no Inspire, o podcast da Zorro, dentro do Empreende Brasil, a Silvia Luz, que é do Social Good Brasil, é diretora do Social Good Brasil, uma ONG, né, Silvia, que desenvolve lideranças para usar tecnologia e dados para gerar impacto positivo. Ao longo do papo, as pessoas vão entender o que é isso. Silvia, muito obrigado por aceitar o convite, bater um papo aqui em meio a um dia tão corrido, com a sua palestra dentro da sua agenda. Obrigado, viu, Silvia? Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Uma honra ter você aqui. E você, como o Social Good Brasil já indica na descrição, você trabalha muito com dados, ou está bem ligada a dados, né? Que são hoje a pauta de grandes empresas. E eu queria começar o papo por aí. É pauta para grandes empresas ou para pequenas também? Eu diria que é pauta para toda e qualquer pessoa. Para qualquer ser vivo. Porque todos nós, a gente está imerso nessa era digital, né, interagindo com a tecnologia. A base de toda e qualquer tecnologia são os dados. Sim. E a gente está produzindo e consumindo dados o dia inteiro, sem, muitas vezes até inconscientemente. Então, é uma pauta para a sociedade. Hoje eu produzi dados fazendo o quê? Eu ou você ou a Ju? Toda mensagem que você no WhatsApp, você é um dado. Toda foto tirada, GPS ligado, localização. Deslocou daqui para lá. Se você tem aplicativo de contagem de passos ou do seu sono, tudo isso são produções de dados mapa, o dia inteiro. Você está gerando dados. Exatamente. Chamou um aplicativo para chegar aqui de transporte, tudo isso são dados. Vendo, Jô? A gente gerou dados já muitas vezes aqui, né, no WhatsApp. E isso é bom ou ruim? Eu acho que é a lente que a gente coloca, né? Então, a tecnologia e os dados, eles são produzidos por seres humanos. A gente pode usar essa ferramenta para o bem, como também pode usar como quase tudo na vida, né? Exatamente. Então, acho que os dados hoje, eles se tornaram um ativo muito precioso, né? Nas empresas, principalmente, mas nos governos, né? Na área de comunicação, enfim. Mas a gente precisa entender qual é o propósito, né? Da geração desses dados, em benefício de quem que a gente está coletando, tratando e gerando esses dados. Então, é um pouco disso, dessa conscientização e, principalmente, tirar o estigma de que falar de dados ou trabalhar com tecnologia é só para as pessoas de exatas ou só para algumas áreas da empresa. E, sim, é um conhecimento que precisa permear todas as áreas, como eu falei no início, para todas as pessoas, né? Você sabe que ontem eu fui surpreendida, até comentei com o Cássio, no meu celular apareceu do Google Maps que há um ano atrás eu estava aqui, eu passei Brasil 13 2022, horas nesta arena, eu rodei de avião 1.000 e poucos quilômetros e de carro mais quase 50 quilômetros. Eu olhei e falei assim, uau, impressionante. São dados que eu não sabia que o Google estava coletando e que me apresentou um ano depois. Eu achei assim, interessante por curiosidade. Interessante, né? Ou assustador? Sim, assustador, com certeza. Para mim foi só uma curiosidade, além de assustar, porque eu vou ter que rever as configurações para entender o que está acontecendo aí, né? Não, mas por default, o padrão você não pediu para ser assim. Por default, você não proibiu. Exatamente. Né? Eu preciso proibir. Eu já fiz isso por questão de voz, que também tem a possibilidade. Total. Mas, para mim, foi só uma questão de curiosidade. Agora, as pequenas empresas, você falou, cada setor precisa entender que tem aí o uso de dados. Então, de forma prática, por exemplo, qual dado importante para vendas a gente já, acho que é muito mais falado, mas um RH, a parte de ESG, CRM, isso. Traz para a gente, assim, na parte prática das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, como seriam esses dados? Bom, na verdade, eu começaria dizendo assim, né, que toda a lógica analítica, que é a lógica que a gente ensina para essas lideranças, é de a gente entender primeiro qual é o objetivo da coleta desse dado. Então, de nada adianta você ter um Big Data, mas você não conseguir tomar decisões olhando para esses dados. Você tem um risco de armazenamento e vazamento de dados que pode comprometer totalmente, né, o seu negócio. Então, o primeiro ponto é entender qual é o objetivo. É a famosa história, né, da Alice lá no País das Maravilhas, ela vai em qual é o caminho que ela pega? Depende para onde ela quer ir. Conversa com o coelho, né? Exatamente, né? Para qual caminho eu vou? Depende para onde você está querendo ir. Então, os dados começam em qualquer setor, qual é o objetivo
do interesse da organização em coletar qualquer tipo de informação. A partir daí, quais são as perguntas que a gente precisa fazer, quais são as respostas que a gente precisa, né, alcançar, que dados a gente já tem internamente na organização, que dados eu preciso coletar externamente, e aí sim, o que eu vou gerar com isso, que produto eu crio, se são relatórios recorrentes, se são painéis de visualização, índices, enfim, né? E é um pouco então, desse assim, fluxo que a gente também desenvolve, né, as organizações para que ela também mais eu quero consciência. entender já o que vocês fazem, como vocês fazem, né? O que vocês fazem deu para entender, eu queria entender como. Mas antes eu queria te perguntar uma coisinha, Silvia. Por exemplo, eu tenho uma landing page para baixar, sei lá, um e-book. Muita gente usa, né? Inbound e tal, e acaba fazendo landing page. Aí você vai preencher algumas lá para baixar um material, assistir um webinar, qualquer coisa assim. Vai pedir, sei lá, CPF, ou vai pedir endereço, vai pedir... É disso que a gente está falando, assim, o que você vai fazer com o CPF daquela pessoa? O que você vai fazer com o endereço dela, ou a cidade dela? Tem uma finalidade no seu marketing? E se não tiver, não coleta essa instrução? A instrução é se não vai precisar, não coleta, principalmente dados sensíveis. O que tenha muita crença do que o CPF seria um dado sensível, ele não é. Não, né? Mas se você pede a orientação sexual, aí já é. E aí realmente tem que repensar o porquê você está perguntando isso. Tem que responder uma pergunta. Específica mesmo, né? Agora, por exemplo, o exemplo que você trouxe, né, de que por que eu estou coletando, por exemplo, o CPF ele é bastante importante porque você tem pessoas com o mesmo nome, por exemplo. Sim. Então, onde a gente diferencia, né, um Mas Pedro não baixar um Santos ou e-book. Pedro Silva, mas depois na sua base de dados, se você precisa diferenciar dois Pedros tudo bem. Silva, um do outro, talvez seja o CPF que vai ser o dado que vai fazer a diferenciação, né? Ou o endereço. Você tem uma estratégia depois de enviar alguma coisa, tá. para essas pessoas? Então, acho que vai um pouco por esse caminho, né? De novo, de entender o objetivo que você tem por trás daquela coleta. E ser minimalista também, assim, então, é o mínimo de dados que atendam ao meu objetivo, que sejam úteis, é esse o raciocínio? E que possa, de fato, gerar Tá. um impacto positivo, né? E direcionar para que esse resultado, ele de fato seja um resultado interessante. Por exemplo, nós que somos, então, de uma organização não governamental, em toda a coleta de dados que a gente precisa fazer, em geral, a gente pede dados sensíveis. Porque como a gente trabalha com impacto, eu preciso entender se essa pessoa, qual é o nível socioeconômico, qual é, né, a autodeclaração relacionada à etnia, à raça. Então, para que eu possa depois fazer uma análise, se eu estou sendo mais diversa, inclusiva, se os produtos ou eventos que eu realizo estão chegando na população que eu almejo, muitas vezes eu preciso fazer essa coleta. Mas eu preciso deixar a alternativa de não responder e eu preciso explicar para essa pessoa que vai, né, ser impactada pela minha coleta por que eu vou usar esse dado. Uhum. E que ela pode depois também pedir para tirar, né? Então, O da Ju era dado sensível ou não? Esse deslocamento dela, saber que ela teve em Florianópolis um ano atrás. depende do termo de concessão que ela fez, né? Tá. Geralmente ninguém lê. Exatamente. E a gente dá autorização. É aquela maior mentira da internet, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode pedir para retirar. Posso, então, sim. Eu sei. São os rastros digitais, né, gente? Sim. Mas a gente vê inúmeros exemplos de a utilização desses rastros serem utilizadas para ações discriminatórias, Crimes para crimes. Não, o Brasil ele é o quarto país do mundo em cyberataques. A cada minuto, no ano passado, foi cometido algum crime digital. Algum roubo. Furto. No Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil. E no mundo, se você pegar, teve um dado outro dia que saiu em Davos, na conferência, não? Esse nome. Fórum Econômico Fórum Mundial. Econômico de Davos. Ou Davos, nunca sei. Davos eu chamo, mas também... Tá bom. Entenderam, né? O dado me impressionou muito, que se o cybercrime fosse um país, ele seria o terceiro maior PIB do mundo, atrás de Estados Unidos e China só. Né? E o cybercrime hoje já movimenta mais dinheiro no mundo que o tráfico de drogas. Quer dizer, já é uma instituição maior, quer dizer, é o tamanho da encrenca. Né? Isso faz os dados serem tão importantes e tão valiosos.
E vocês, como ONG, fazem o quê? Porque é estranho, né? Você fala assim, a gente é uma ONG e mexe com dados. Porque ONG, você vai pensar assim, vai distribuir cesta básica. Coisas maravilhosas as ONGs fazem, então vai ajudar quem precisa. O que uma ONG relacionada a dados faz? Como é que ela impacta o mundo? Você falou uma coisa muito interessante. Se o cyberataque já se institucionalizou, né? E a gente tem aí uma capilaridade tão grande, por exemplo, as fake news também. A gente sabe que uma notícia falsa tem muito mais chance de ser replicada do que uma notícia verdadeira. Quem gera isso? Um ser humano. Então, nós, como uma organização não governamental, a gente também tem a missão de criar uma sociedade mais ética, mais comprometida, que de fato usa uma cidadania digital, né? Então, tem tudo a ver por conta disso. A gente precisa que governos, empresas, pessoas físicas, empreendedores entendam a potência do dado, sim, para lucrar mais, para crescer o seu negócio, mas principalmente para ter responsabilidade acerca daquilo que eles estão gerando. Então, por isso que conectar uma ONG com essa temática de tecnologia e de dados, ela faz todo sentido, né? Porque a gente precisa realmente criar uma sociedade que seja mais segura, mais ética e ter um bem-estar digital. A gente está vendo milhares de pessoas adoecerem, né? A saúde mental está super comprometida por conta da utilização da tecnologia, muitas vezes, para a gente se comparar com os outros, para a gente ter crise de ansiedade, porque a gente quer estar num lugar, mas também quer estar no outro, né? Que é o famoso FOMO. Então, a gente vê uma série de desafios sociais acontecendo. Para a juventude, pior ainda. Porque dá para entender, né, Ju, o impacto ambiental quando uma ONG vai lá e, poxa, ela atua para que uma fábrica não despeje mercúrio no rio. Né? Ela está, né, agindo de uma forma parecida com o que você acabou de falar. Né? Eu quero que uma empresa que use dados ela use isso sem prejudicar o entorno. É uma questão até meio de ESG. Né? Exatamente. Meio não, totalmente de ESG. Né, que é você, ao praticar a sua atividade, você não fere outros, né, especialmente a sociedade. Mas, assim, o que eu queria entender, assim, dá para gerar consciência, como você está falando? Ou é uma questão que começa pela lei? Começa por, olha, a gente precisa, sabe, bater forte. Né? Então, a minha pergunta, para ser mais objetiva, o que vem antes? É a consciência ou é bater o martelo na lei? Acho que as duas coisas precisam caminhar juntas. Né? A gente precisa ter regulamentação, né? Não é terra de ninguém, a tecnologia, as redes sociais, o uso dos dados. Né? A gente vê grandes empresas com um monopólio de poder por conta que o ativo principal são os dados e a gente não pode não ter regulamentações que orientem, né, um bom uso de todo esse ativo, essa moeda que são os dados, por exemplo. Por outro lado, eu acho que a gente precisa se desenvolver mesmo como humanidade, né, e entender qual o potencial destrutivo ou positivo. Os dados, por exemplo, eles são o principal fator de mensuração do impacto, né, de uma empresa. Então, dentro dessa pegada ESG, uma empresa não tem como criar um relatório de sustentabilidade, mostrar seus resultados no final do ano, se ela não fizer uma boa mensuração, né, de dados, de indicadores. Então, tudo isso passa por uma compreensão de como eu faço as minhas coletas, que tipo de análises eu estou gerando. Então, é possível, sim, a gente ter uma escala considerável, exponencial do impacto, né, dos nossos negócios. Eu acredito que toda e qualquer empresa tem um propósito. Agora, né, em prol de quem você trabalha é a grande questão, né? E eu acredito, sim, numa nova economia, onde as empresas, de fato, vão aliar o seu lucro, o seu fazer, com também, né, criar um benefício social ambiental, até porque a gente sabe que se a gente não deixar as florestas de pé, os mares, enfim, em algum momento a gente sai daqui também, né? A gente não se mantém muito tempo nesse planeta se a gente não cuidar do entorno. Então, assim, eu acredito nisso, trabalho há mais de 20 anos com isso, vi grandes empresas se posicionando, não só na parte de visibilidade, mas principalmente no seu fazer, né, nas suas entregas, como, por exemplo, as empresas B, que são empresas hoje super comprometidas, né, que são avaliadas, que são
aperfeiçoaram a sua mensuração de impacto e estão aí mostrando para o mundo que a gente pode sim fazer diferente. A gente sabe o quanto é desafiadora a política, mas também percebe células dentro da gestão pública fazendo a diferença, né? De fato, se comprometendo com o resultado que a gente vai deixar por aqui. Então, enquanto houver esperança, estaremos aqui, né, desenvolvendo toda e qualquer pessoa que queira utilizar melhor a sua energia, seu tempo, seu conhecimento em prol de algo maior do que ela própria. E essa conscientização, você falou agora das pessoas, né? Vocês miram pessoa física mesmo ou vocês trabalham também pensando em empresas? A gente trabalha com a população de uma forma geral. A gente tem uma persona principal, que seriam as lideranças, mas acredito que quando fala liderança também é amplo, porque a gente visualiza essas lideranças dentro dos negócios de impacto, que são os empreendedores sociais, mas também dentro da gestão pública, os intraempreendedores, que a gente chama, né? Então, dentro de uma corporação, tem as áreas de inovação, responsabilidade social, e são esses colaboradores que saem um pouco aí da caixa e criam soluções inovadoras, né? Muitas vezes atrelada às responsabilidades sociais. Então, educadores. A gente trabalha muito com esse olhar de como a gente pode desenvolver essas lideranças para a gente caminhar para uma sociedade aí mais justa, mais inclusiva, mais ética e principalmente utilizando o grande potencial da tecnologia e dos dados para escalar os seus negócios, conseguir mais impacto, mas também deixar aí uma sociedade melhor para todo mundo. Então, e quando você fala que você envolve um pouco de política, tal, não dá um pouco de frio na barriga isso? Porque as empresas, a gente está vendo acontecer em várias frentes de ESG, né? Porque é uma série de fenômenos. Acho que, no fundo, as pessoas concluíram que não é vantajoso ser como era algumas décadas atrás. Não é legal, não faz bem para o negócio, não faz bem e tal. Eu levo uma vantagem. É aquela coisa meio do malandro, sabe? Eu levo uma vantagem aqui. No médio e longo prazo, não fica bom. Então, acho que as empresas foram tomando essa consciência. Então, empresa, eu entendo. Você fala, estou lidando com lideranças. Bacana. Então, usa os dados direito, que isso vai ser bom para você no longo prazo. Ainda que você perca uma prática hoje que você nem gosta de fazer, no longo prazo vai ser bom, acredito, e tem lógica. Agora, a política não dá um pouco de medo, não? Assim, será que, do mesmo jeito que um gestor de empresa privada que está tocando a empresa, o empreendedor, será que dá para confiar nessa turma que... Será que a intenção deles é legítima? Bom, os exemplos que a gente tem em trabalho com gestão pública sempre envolve a partidária, né? A gente não toma partido. Tá. Não é a discussão se vai para lado A, lado B, esquerda, direita. É uma coisa a gente utiliza as nossas pública. metodologias para contribuir com que um desafio de uma secretaria estadual, né, municipal... Então, no âmbito mais de execução. Mais de execução. Tá. Que ela possa não aprender... é a discussão política polarizada. Não, que ela possa trazer esse desafio, que ela possa aprender a partir das nossas metodologias uma forma de conhecer melhor o problema, encontrar soluções baseadas em dados, né, em evidências e não em achismos, para que, de fato, a solução seja implementada. E qual é o diferencial de um governo em relação a uma empresa, mesmo uma grande corporação? O poder de massificar, né, o poder de escalar o resultado da prática. Então, é muito importante. Então, pode ser uma prefeitura, por exemplo. Pode. Não é só uma questão de discussão de lei, como está hoje muito acalorada. Pode. E a gente entende que nós, como uma organização do terceiro setor, nós temos uma missão mais de atuar como um grande hub conector, né? Entendi. A sociedade hoje, ela é muito polarizada, né? A gente sabe disso. Até um pouco sem propósito, né? Estão discutindo, já é uma coisa de discussão, sabe, de afronta, né? Assim... Eu não quero mais discutir. Muitas vezes. E assim, eu tenho essa posição, então se eu tenho essa posição para lá ou para cá, eu não posso concordar com isso, ou eu tenho que concordar 100% com isso. Não sou capaz de abrir, né? A visão 360. Não, eu não quero discutir tecnicamente. Pelo que eu entendi, vocês estão discutindo mais tecnicamente. É meio que o mesmo tratamento que você dá para a empresa, você dá para a prefeitura, por exemplo? A nossa metodologia, ela serve para todos os setores. Entendi. E eu acredito que a gente precisa conectar mesmo as pontas, né? Então, Entendi. A gente está falando aí da regulamentação da inteligência artificial. Não dá para ser algo que só vai ser aplicado nas empresas, né? Ou que empreendedores de impacto, então,
então já vão nascer com esse olhar do compromisso, de como utilizar a inteligência artificial. Isso precisa passar por todas as esferas, né? Entendi. Então, a gente vê ações da inteligência artificial, por exemplo, gerando muita discriminação, né, com camadas da população, com pessoas não brancas. Então, esse diálogo precisa acontecer em todos os níveis, assim, né? Então, não dá para diferenciar, e as formas de a gente atuar, elas envolvem de forma igual, assim, todo e qualquer setor, porque a gente coloca à disposição da sociedade a nossa metodologia de educação em dados. Então, a gente acredita que, para além da fluência em dados técnica, que seriam as competências de saber ler, analisar, argumentar ou tratar dados, a gente também tem compromissos de garantir ética, segurança, privacidade, conseguir tomar boas decisões e gerar impacto positivo. Então, a gente leva essa metodologia através dos nossos frameworks, formações, né, seja para pessoas, para empresas, e também em eventos inspiracionais, onde, assim como aqui no Empreende Brasil, a gente reúne cabeças pensantes, especialistas, para trocar uma ideia, né, sobre esse mundo cada vez mais digital, mas também o impacto que a gente está gerando aí no mundo. Aliás, o tema é fluência em dados da palestra da Silvia, né? Você é fluente em dados, João? Tô aprendendo bastante já, viu? Não, porque eu brinquei aqui com você, porque a maioria das pessoas acha que não é, né? Acha que o fluente em dados é o estatístico, o matemático, o Stephen Hawking, né? Stephen Hawking, ou o Elon Musk. O que é ser fluente em dados? Isso, a fluência em dados, ela passa por essas habilidades de você ter uma condição de fazer uma boa análise ou conseguir tirar um insight dos dados que são gerados, né? É legal pensar que o dado pelo dado, ele não te diz nada. Nada, né? ele Então, é matéria bruta, né? Não. Mas aí você junta com outro dado, carro com a azul. Informação. Sim, carro azul à venda. E isso. assim vai indo, gera uma informação que gera, né, uma sabedoria, e aí sim pode ser aplicado para algo produtivo. Então, o que a gente traz de, às vezes até de awareness, né, de percepção assim para a sociedade, é que a gente ainda está numa escala muito pequena de conhecimento mesmo, né? A gente gerou muitos dados da nossa sociedade, a geração de dados não é um fenômeno recente, desde que a gente existe como humanidade, a gente está produzindo, né, e gerando. Mas eu acho que essa forma de utilizar isso como um grande ativo, como uma moeda, é um tema mais recente e que a gente precisa, como toda e qualquer inovação ou novidade, acho que cuidar, né, de como a gente faz isso. E aí a gente estava já falando sobre isso, né? Então, a gente sabe que há venda ilegal de dados. Então, hoje, se a gente coloca, existem alguns sites que fazem isso, o seu e-mail lá, você vai perceber o quanto você já teve vazamento de dados no teu e-mail, porque muito provavelmente, porque uma empresa que capturou vendeu para outras e para outras. Que vendeu e foi parar lá no centro da cidade, no CD de 25 milhões de e-mails, né? Assim, de onde, né? O que está acontecendo? A LGPD muda isso, né? O dado é seu. Exato. Não é da empresa que coletou. Então, você faz o que você quiser com ele, como, né, uma propriedade sua. E esse direito, muitas das pessoas não sabem que tem. Então, de novo, a conexão, né, de uma organização não governamental está falando sobre isso. As pessoas precisam ter criticidade em relação ao que elas estão gerando de dados ou o que elas são proprietárias daquele dado. Sim. Então, foi o que a gente falou. Ninguém vai ler um termo de privacidade ou de consentimento para acessar uma plataforma digital, mas se você, por alguma razão, quiser retirar o seu dado de lá, você tem todo o direito de fazer isso. Sim, e é importante, vocês atuam nas duas pontas, né? Vocês atuam com a população em geral para aprender que os dados, como o Cássio falou, são nossos. Exato. A gente precisa ter essa responsabilidade, né? E para as empresas também entenderem como eles podem usar e ter análise crítica dos dados, né? Acho muito importante, porque até essa geração nova que já nasceu digitalizada é mais importante ainda, porque para eles é uma coisa tão normal. É uma extensão da vida, né? Sim. Assim,
E eu vi que vocês têm, inclusive, material no YouTube que é acessível até para os jovens, para os adolescentes, falando sobre isso. Sim. Conscientização, né? Isso. A gente criou a primeira websérie brasileira, né, que fala sobre dados de uma forma desmistificada mesmo, de uma forma conectada ao dia a dia, com uma linguagem não só para jovens, mas eu acho que tirando um pouco, né, desse peso Do que chama tecniquez, né? habilidados. Né? Então está disponível gratuitamente no YouTube, no canal do Social Good Brasil. Convido, né, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho, e fala justamente sobre isso, assim, desde será que meu telefone está me ouvindo? A história da captura da voz, né? Como que os algoritmos funcionam nesse caso para te sugerir. Você tem alguma dúvida que ele está ouvindo? Sim. Nenhuma. Então é muito bacana assim a gente poder criar produtos diferentes, né, para chegar exatamente nas pessoas e elas darem esse primeiro passo de consciência. Assim como a gente também criou uma autoavaliação gratuita disponível no nosso site, as pessoas vão lá, preenchem um formulário, menos de 10 minutinhos, elas entendem, né, o quanto elas, das 7 competências que eu comentei em dados, como elas estão em cada uma delas, em que nível de fluência em dados ela está no momento e como ela pode avançar, que é o mais legal, as recomendações. Então, como que eu posso avançar? O interessante nas nossas formações é que a gente aplica autoavaliação no início e no final. Na maioria das vezes, a gente tem um crescimento, a pessoa entra num nível e sai em outro, né, mais capacitada. Mas é muito legal perceber que também o oposto acontece. As pessoas, às vezes, no final, têm um score pior do que o início. Por quê? Porque no começo ela achava que sabia. Ela dizia, não, aqui eu entendo tudo. E daí ela passa pela formação e ela percebe, nossa, é realmente um universo vasto que eu ainda preciso caminhar bastante, e aí o resultado final dá menor do que o início. É muito interessante. Muito louco isso. Ô, Silvia, quero te agradecer muito por bater esse papo aqui. Uma delícia conversar com você. E um tema tão relevante, eu acho que a gente está só engatinhando ainda em conversas como essa, porque elas vão realmente ganhar corpo nos próximos anos, né? Porque vai fazer parte, já faz, do dia a dia todo mundo, só vai se ganhar consciência. Então, obrigado por participar com a gente hoje aqui. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Obrigada, Silvia. Foi ótimo. Valeu, Ju.